Oi, pessoal. O PT anunciou que Pedro Rousseff será coordenador de estratégia digital da campanha de reeleição do Lula em 2026. Pedro Rousseff, naturalmente, é sobrinho da presidenta e tem um grande alcance nas redes sociais. Eu sigo o sujeito há algum tempo e observo que o tipo de postagem que ele faz, a meu ver, seria o que o ministro Barroso chamava de a desordem informacional, são postagens que, se não são falsas no sentido estritamente factual, e muitas vezes são, elas são sempre meio fora do alvo, assim, e que chegam a ensejar muitos comentários irônicos, falando: olha, é sobrinho da Dilma, olha, veja só o cara, como é que pode postar um negócio desse? E eu acho que não é um problema de o cara não é bobo, não é nada disso. Na verdade, é uma questão de estilo. O estilo dele é postar essas, informações, hã, com alguma imprecisão deliberada. Parece, dar um tom de leveza, de ingenuidade, de espontaneidade, mas não é uma coisa aleatória e não é bobão como muita gente fica o criticando na internet, ao contrário. E o que que significa isso para a campanha? Vamos lembrar que na campanha de 2022, Janones, né, foi, um dos coordenadores também do digital. E o Janones, na época, praticava o que ele chamava de janonismo cultural, que era desinformação, que era postagens muito mais radicalmente, ah, imprecisas do que as do Pedro Rousseff, mas é essencialmente a mesma coisa. São postagens, são comentários, anotações que não seriam publicadas, por exemplo, numa Folha de São Paulo, no Estadão, numa Gazeta do Povo, em nenhum jornal sério, né? O que eu quero dizer é que não passam pelo crivo editorial mínimo de algo que seja factual ou que seja representativo de uma opinião, ah, eu nem vou dizer honesta, mas uma opinião ah, que tem por objetivo informar. Então, o que a gente está vendo é que o PT resolveu buscar na campanha, no aspecto, no âmbito digital da campanha de 2026, uma estratégia que possivelmente será parecida com a estratégia de 2022, no sentido de o que eles vão chamar de combatividade, mas que, se fosse do outro lado, seria chamado, como eu disse, de desordem informacional. E aí a gente lembra que, até por coincidência, na época da Dilma Rousseff, da presidente Dilma, o PT começou a desenvolver, isso eu acho que nem é de iniciativa dela, mas foi no período em que ela estava no poder, o PT começou a desenvolver com grande ênfase o que eles chamavam de MAVs, que eram milícias em ambientes virtuais, militância em ambientes virtuais. Essencialmente, era o treinamento de militantes para trabalhar nas redes sociais para atacar adversários, para disseminar informação. Eles recebiam materiais e tudo era muito organizado. Então, eles foram pioneiros nisso. Eu cheguei a escrever um artigo no meu blog, ainda está lá, vou botar o link aqui embaixo, uma pesquisa sobre todo o desenvolvimento dessas militâncias petistas nas redes. Isso 15 ou 20 anos atrás, quando eles começaram. Já não me lembro exatamente das datas, mas está lá no artigo em detalhe. Então, o PT ele foi o pioneiro nesse tipo de combate, guerrilha online, que eles chamavam. E depois, quando chegou a eleição do Lula contra Bolsonaro, em que Jair Bolsonaro ganhou, o PT ficou para trás. E, na época, o Carlos Bolsonaro foi tido como o grande inovador, ou a grande liderança digital, o visionário que conseguiu ver como alavancar as redes sociais para promover a candidatura do Jair e ajudou a levar o Jair Bolsonaro à vitória. E vamos lembrar que naquela época o Jair Bolsonaro tinha pouco dinheiro, poucos recursos, pouco apoio partidário, uma estrutura partidária muito menor do que tem hoje o Flávio, por exemplo.
e a campanha online foi de extrema importância. Alavancou muito a campanha do Jair Bolsonaro e levantou muitos votos. Quando essa predominância do PT foi substituída pela predominância da direita, começou a haver uma resistência maior, talvez por coincidência, mas o fato é que foi nesse período começou a haver uma resistência maior a campanhas, a ações de militância online. E daí a gente chegou a esse ponto em que começou a haver um combate à fake news, desinformação e desordem informacional, que na verdade desordem informacional era coisas que não são factualmente incorretas, mas que geravam polêmica, digamos. E então, qual é o significado dessa designação, nomeação do Pedro Rousseff como coordenador da estratégia digital do PT na campanha de 2026? O que me parece é que eles estão não só retomando a estratégia digital como uma estratégia principal de campanha, como era desde os tempos da Dilma Rousseff, como eu mencionei, mas também a vertente do janonismo cultural, embora de uma forma leve e aparentemente ingênua. E o Janones, como a gente lembra, como vê, ele é agressivo à desinformação, né, o ambiente as postagens dele são agressivas, ele xinga, ele acusa, ele chama para briga, né? E o Pedro é muito mais leve. É uma variação de uma abordagem que, no fim das contas, é centrada na ideia de ataques organizados a adversários. Agora, interessante notar que, mesmo antes da nomeação do Pedro, ele já era advisor, já era conselheiro do governo, e aqui diz que desde o início do ano ele já tem tem apoiado o governo nessas iniciativas, né? E interessante que diz aqui: elogiado pela irreverência e combatividade, o vereador foi convidado para fazer na internet tudo aquilo que Lula não poderá fazer, segundo próprias palavras do Pedro Rousseff. Quer dizer, o Lula não pode, ou o Flávio Bolsonaro, ou o Zema, não podem falar, postar nas contas deles janonismo cultural, porque isso desmoraliza. Mas o Pedro Rousseff pode botar lá o pedrismo, o rousseffismo, o que quer que seja a variante dele. O Janones pode botar o que quiser na rede dele. Então, isso também é uma forma de delegar a desordem informacional para fora do núcleo da campanha petista. Ela vai ser terceirizada, se é que dá para dizer dessa forma. E aí eu trago uma notícia de semana passada, como um comentário, para ver que isso já está ativo nas redes, a campanha petista, e a campanha, claro, bolsonarista, todo mundo está nas redes, mas essa militância petista já está ativa. E isso dá para ver numa reportagem da Folha, que diz que as mensagens opinativas sobre Pix e tarifaço culpam Flávio Bolsonaro. Isso é da semana passada, quando o Flávio esteve nos Estados Unidos, voltou e logo em seguida o governo americano anunciou novas tarifas ao Brasil e não ligadas a outros temas, não ligadas à ação do Flávio Bolsonaro, segundo o próprio governo americano disse. Agora, eh, o- a reportagem da Folha cita um estudo baseado em dados de uma empresa chamada Palver, que é uma empresa de análise de monitoramento de redes sociais, que inclusive já trabalhou para monitoramento, por exemplo, com o contrato do TSE, uma empresa grande, famosa, que tem muitos clientes na imprensa, no empresariado e tal, e no governo. Então, não é uma empresa chinfrim. Esse estudo da Palver é publicado pela Folha, diz que cerca de 80%, 81%, se não me engano, das mensagens viralizadas, das mensagens de temas políticos monitoradas, culpavam o Flávio Bolsonaro pelo tarifaço. E isso é interessante porque um outro estudo anterior mostrava o seguinte:
Os grupos de WhatsApp no Brasil são a presença de grupos de direita é 7 vezes maior do que de esquerda, também baseado em dados da Palver, só que esse numa reportagem da agência Lupa no ano passado. Então, ah, se 7 vezes mais grupos são de direita do que de esquerda, é praticamente impossível que 80% das mensagens, sejam negativas ao Flávio Bolsonaro. E por que isso? Primeiro, por causa da a discrepância estatística. E segundo, porque, no Brasil, o eleitor brasileiro, ele tende a defender muito o lado dele, ele é menos crítico com relação ao grupo, ou ao político, ou ao partido, ou à vertente ideológica que ele defende, do que as vertentes, opositoras. Então o que acontece é que se você tem 7 vezes mais grupos de direita do que de esquerda, e você diz que 81% dos conteúdos que viralizaram, aqueles que foram, encaminhados muitas vezes, foram contra o candidato de direita, você tem de suspeitar de estar havendo uma ação coordenada. Inclusive, na reportagem, eles mencionam, alguma coisa sobre isso, agora eu não anotei aqui, não vou conseguir encontrar. Então, isso já sugere que há ação coordenada de militâncias, nas redes sociais, impulsionando mensagens contra o Flávio e em favor do Lula. É claro que deve haver também do outro lado, mas, não está aparecendo, ao menos nesses estudos mais recentes, está aparecendo uma forte pressão, petista nas redes sociais. Deixa eu ver se eu encontro aqui o mensagens aqui. Segundo o relatório da Palver, as publicações predominantes acusam o senador e a família Bolsonaro de traição à pátria, etc, etc. Eu vou colocar os links aqui embaixo para ah, quem quiser olhar as matérias e os estudos, tá? Agora, o que está aparecendo é que o Pedro Rousseff, primeiro, ele só é parte de uma estratégia mais ampla de a presença de a militância nas redes sociais, e que isso já começou muito antes de ele agora ser nomeado para essa posição. É bom prestar atenção no como é que vai ser o tratamento dado aos 2 lados, né, porque, como a gente sabe, quando tem ação coordenada da direita, logo aparece alguém dizendo que é gabinete de ódio, que é desordem, que é fake news e tal. Então, vamos monitorar, vamos acompanhar. Minha opinião pessoal é que, se não houver mentira, eh deliberada, se não houver calúnia, difamação, se não houver, em suma, nada ilegal, as campanhas têm de ter liberdade de fazer o que acharem melhor, desde que cumpram as regras, né. Não tem que cumprir as regras eleitorais, e tem que estar de acordo com a legislação em geral, a legislação como um todo. E, independentemente de se é período eleitoral ou não, é mais crítico agora, mas independentemente disso, publicar fake news, qualquer lado, publicar desinformação, não é legal, não é correto, né. E tem que sempre separar o que é, feito com má fé, do que é feito sem má fé. Minha mãe, minha tia recebem um negócio lá e passam para frente, vai chamar de ela tá fazendo desinformação? Não, ela acreditou naquilo, passou. O ponto, o problema é o tal janonismo cultural, é fazer a coisa de forma deliberada. Isso aí que pode, né. Então é isso, gente, um abraço, e vejam os links aqui para quem quiser ver as reportagens completas. Até breve.